Tudo bem com você? Você está no canal Vocacionados e eu sou Marcial Farias, um cristão que gosta de estudar a Bíblia. E é um prazer saber que você também gosta de estudar a Bíblia e escolheu aqui o canal Vocacionados para juntos trilharmos o conhecimento e crescermos em graça à luz da Palavra de Deus. E eu quero começar o vídeo de hoje, este segundo domingo de maio, dedicando a você, mamãe, um feliz Dia das Mães. É um prazer saber que você também está aqui. Você que é filho, corra para dar um abraço em sua mamãe, se você estiver aí pertinho dela. Ou, quem sabe eu falo para alguém que a mamãe já descansa no Senhor. Calma, falta pouco para que o Senhor venha, ressuscite os seus filhos e você possa dar aquele abraço carinhoso em sua mãe. Por isso, você que é mãe, você que é filho, feliz Dia das Mães. Porque sem os filhos, não haveria mamãe. E eu quero aproveitar aqui e trazer uma reflexão da Palavra de Deus sobre as mamães. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Provérbios, a partir do versículo 8, a seguinte exortação: Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graças para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Provérbios é um livro repleto de ensinamentos e exortações para quem quer ser uma ótima mãe ou um ótimo filho e um ótimo pai. Por isso, a você, mamãe, o dia todo é seu. Feliz Dia das Mães. E se por um acaso eu estiver falando para uma mãe que ainda não está inscrita aqui em nosso canal, aproveita, me dá esse presente nesse dia tão especial que você vai estar repleta de mimo. Se inscreve no canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Eu quero aqui aproveitar também, mandar um abraço muito especial para minha mamãe, a Dona Eva, para a mamãe do meu filho, a Giza, e é claro, para a mãe da Giza, minha sogra Maria. Feliz Dia das Mães para todas vocês. E para você, mamãe, que está aí sozinha assistindo este conteúdo, porque os filhos cresceram e cada um foi para um lado e estão distantes de você por algum motivo, sinta-se abraçada por mim neste dia tão especial. Feliz Dia das Mães. E agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos seguir estudando a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: Então o Senhor Jesus lhe disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Estes versículos fazem parte de um episódio em que Jesus e os seus discípulos são questionados pelos fariseus por colherem espigas em um dia de sábado, o que era considerado uma violação da lei judaica que proibia o trabalho no sábado. Em resposta, Jesus aponta que o sábado foi criado para beneficiar o homem e não ao contrário. Ao afirmar que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus está ensinando que o sábado é uma instituição divina para beneficiar a humanidade, e não um fim em si mesmo. Deus deu o sábado ao homem para que ele não ligasse o botão do automático, resumindo a sua vida a trabalhar, trabalhar e só trabalhar. O sábado foi instituído e dado ao homem para que ele tivesse tempo para descansar, se dedicar à adoração e lembrar de Deus como seu Criador. No entanto, não era para usar esta ordenança de Deus para oprimir as pessoas ou para colocar o legalismo acima do bem-estar humano, como foi assim interpretado erroneamente pelos judeus. E ao afirmar que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, Jesus estava indicando que ele, como o Messias, tem autoridade sobre a lei e sobre o sábado, e que ele não estava abolindo a lei, mas demonstrando que a lei deve ser vivida de acordo com o espírito do amor e da compaixão, e não com uma rigidez legalista que prejudica e afasta as pessoas do amor do Deus que deu o sábado. E quando compreendemos que todos estes elementos estão interligados, isso nos impacta profundamente e passamos a refletir em nosso comportamento tudo o que aprendemos, porque passa assim a moldar as nossas crenças, valores e perspectivas em relação ao mundo ao nosso redor. E isso se aplica independentemente da escolha que é feita, crer na fidelidade do relato bíblico ou recusá-lo. Se acreditamos que a criação foi projetada por um ser supremo com um propósito específico e individualizado, somos assim compelidos a viver de acordo com este propósito e buscar assim cumprir o papel para o qual fomos criados.
que, segundo o profeta Isaías escreveu, é adorar ao nosso Deus Criador por tudo que Ele é. Mas se por outro lado decidimos crer que a criação não é como diz a Bíblia, mas sim o resultado de processos naturais, como afirma a teoria da evolução, sem que haja ali uma finalidade ou propósito definido, logo estaremos valorizando a liberdade individual sem parar para pensar nas consequências das nossas ações. Pois Deus e o pecado deixam de existir e não haverá mais freios que nos impeça de fazer a nossa vontade e tudo o que desejarmos em busca da nossa felicidade pessoal acima de todos os demais. Mas se a decisão for por acreditar que a criação é divina, passamos a adotar uma ética baseada nos princípios da lei de Deus, os seus mandamentos. Logo, crer que tudo é fruto do poder criativo do Eterno molda as nossas crenças, valores, perspectivas e influencia nossas escolhas e comportamentos em relação a nós, aos outros e ao Deus que nos criou. E nossas escolhas passam assim por um dom que Deus nos capacitou ao nos criar, que foi o livre-arbítrio. E até este conceito de livre-arbítrio passa pela fascinante criação. A ideia básica do livre-arbítrio é que cada indivíduo tem a capacidade de tomar suas decisões e escolher os seus próprios caminhos nesta vida. No entanto, esta capacidade pode também levantar questões difíceis em relação ao papel de Deus na nossa vida. Se Deus não foi o Criador, até o livre-arbítrio não faria sentido, pois qualquer que fosse a tomada de decisão, sempre estaríamos corretos, porque a ideia de pecado também não existiria. Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, concedendo-lhes assim a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E somos os únicos responsáveis por nossas ações e escolhas. E somos nós, e não o diabo, que tem a capacidade de decidir o nosso destino. Eu vejo, portanto, o dom do livre-arbítrio como uma oportunidade que Deus nos deu para crescermos e nos desenvolvermos como indivíduos. E quando Deus nos deu esta liberdade para escolher entre o bem e o mal, foi para que, através das escolhas, eu e você possamos aprender a tomar outras decisões responsáveis durante toda a vida. E embora eu possa escolher o meu caminho, eu preciso reconhecer que há limites para as minhas escolhas e que algumas das ações podem ter assim consequências negativas para mim e para os outros. Além disso, eu acredito que a minha liberdade de escolha não significa que Deus não esteja presente na minha vida. Pelo contrário, eu sinto que o Deus Espírito Santo está sempre comigo, andando ao meu lado, orientando-me e ajudando-me a fazer escolhas certas, porque sempre que eu decido fazer algo sem pedir a ajuda de Deus, o caminho escolhido é sempre no sentido contrário à sua vontade. E independentemente do lado e caminho escolhido, crendo ou não no relato da criação, o fato inconteste é que todos passaremos pelo juízo de Deus no dia de acerto de contas. E é neste contexto que as palavras de Tiago nos faz um alerta sobre as possíveis consequências de não obedecermos aos mandamentos de Deus. E ele diz, sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostrarem favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei de Deus. Mas quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras, pois aquele que disse não cometa adultério também disse não mate. Logo, mesmo que você não cometa adultério, se matar alguém, você estará transgredindo a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. E não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se vocês forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Tiago, capítulo 2, versículos 8 a 13. Tiago está fazendo aqui um alerta para aqueles que inadvertidamente selecionam quais mandamentos irão observar, como se os mandamentos de Deus estivessem expostos a cada dia em um sistema parecido com um buffet, onde cada um vai ali e escolhe qual mandamento será seguido. E aí uns chegam e escolhem apenas 7 mandamentos para guardar, mas deixam o quarto, o 7º e o 10º mandamento ali na bandeja, ali no balcão.
Outros, por se acharem mais santos, escolhem 8 mandamentos e deixam ali na bandeja o 4º e o 6º mandamento e saem espalhando o terror, matando os seus semelhantes, chegando a tirar a sua própria vida em explosões que ceifam centenas de vidas inocentes, mas que, aos seus olhos, são indignos do Deus a quem eles estão seguindo. Mas há também aqueles que ainda se acham mais santos e aí colocam em sua bandeja 9 dos 10 mandamentos, deixando de lado apenas o 4º mandamento, pois acreditam erroneamente que este mandamento foi aplicável apenas aos judeus e que, após a morte de Jesus Cristo, é preciso viver no reino da graça, pois o reino da lei ficou para trás. Para estes 3 tipos de crentes, o alerta de Tiago capítulo 2, versículos de 8 a 13, tem urgência em ser compreendido. Pois no dia do juízo de Deus, o dia do acerto de contas que todos terão que passar, seremos julgados por aquilo que fizemos e pelaquilo que não fizemos. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobediência a todas as outras. O dilema de observar ou não um dia de descanso, como orienta o relato do Gênesis, vem sendo questionado ao longo do tempo. As pessoas se perguntam como guardar o sábado pode dar sentido à vida, ou mesmo como pode ele se relacionar com o dia do juízo. Mas o que muitas vezes é esquecido nestes questionamentos é o papel fundamental que a criação desempenha na construção de um senso de valor próprio, de pertencimento, de que somos únicos e especiais para o Deus que nos criou. E ao observar a criação como um todo, podemos ver que cada parte se encaixa e se complementa para criar um equilíbrio perfeito. E mesmo depois do pecado, ainda é possível enxergar o equilíbrio entre as obras que saíram da mão do Criador, e isso inclui os seus mandamentos com o seu caráter. Pense nisso, leia sua Bíblia, adore a Deus no dia do sábado e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveita agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã. E mais uma vez, feliz Dia das Mães.